tá? Beleza, gente, vamos lá, né? Se por acaso você não pôde estar ao vivo e está assistindo a gravação, me deixa saber, né? Só pra gente decidir se a gente mantém aqui essas gravações, tá? Mas vamos lá, esse encontro de hoje é o primeiro encontro de fato que a gente está fazendo com o pessoal, né? Com todos vocês que tinham preenchido aquele formulário. Desde que a gente fez aquele encontro de já há um tempão, a gente estava com esse desejo de começar a fazer algo um pouco mais prático, né, em termos de cooperação em grupo, né, como a gente pode junto pensar, junto construir. Eu particularmente gosto muito dessa dinâmica e sendo bem sincero com vocês, assim, né, a gente enxerga algo muito grande do Senhor e a gente sabe que isso vai acontecer, não estamos presos no tempo, mas a gente quer evoluir. E dentro de uma agenda muito apertada, o mundo ideal seria ter uma outra agenda em paralelo com as que já acontecem. A gente entendeu que não é possível nesse momento, então a gente falou, vamos fazer essa troca aí na data de agora a gente fazer os encontros abertos do Somos a cada 15 dias e entre encontros a gente faz esse fechado para evoluir o máximo que a gente puder dentro daquilo que a gente tem enxergado, né? Então, um ponto que talvez assim seja muito bacana ser bem transparente com vocês todos que de alguma forma estão desejando, né, participar e se envolver, é assim a maneira como a gente vai construir isso, tá? Eu tô falando isso porque eu sei que cada um vem de um histórico diferente, cada um viveu experiências diferentes, até relacionado ao serviço como igreja ou o próprio serviço, né, cotidiano, né? Então tem uma maneira específica de trabalhar, de conduzir as coisas. Então, como cada um tem essa maneira, eu acho que é legal ser transparente para que a gente não se frustre e para que a gente possa se ajudar, né? E se eventualmente, né, você não se adaptar a essa maneira e tal, amém, né? Daí você abre o coração, fala a verdade e talvez você nos apoie aqui no Somos como um intercessor, né? Orando para que as coisas aconteçam e tudo mais, tá? Mas por que eu estou falando nessa questão de ser transparente? Porque a maneira que eu estou encontrando, tá, como um caminho para que isso avance, é a gente construir junto nestes próprios encontros. Então, deixa eu tentar traduzir isso de maneira bem clara para todos vocês, tá? Existem dois formatos de reuniões de serviço. E eu estou falando isso até como pastor, que sempre conduziu bastante reunião na vida da igreja, né? Tem a reunião onde normalmente os líderes eles já têm tudo estruturado e eles pegam no grupo de serviço ou grupo de voluntário, diaconia, ou cada um tem um nome específico, né, para esse voluntariado, né? E o líder ele traz aquilo já quase como algo pré-estabelecido e é aberto ali no grupo para que aquele grupo de apoio faça colocações, pontuações, sugira melhorias e tudo mais, né? E normalmente esse formato é um formato que funciona, tá? É um formato que acaba tendo uma fluidez boa. Mas esse não é um formato que nós vamos conseguir fazer agora. Então, o que que significa isso? Significa que a gente literalmente vai pensar e estruturar juntos, tá? Esse é um caminho que eu fiz bastante tempo na base e em várias coisas deu certo. Acaba que muitas vezes a reunião em si, para algumas pessoas, fica um pouco monótona, né? Vou ser franco. Porque acaba que assim, a gente vai pensando, trocando, escrevendo, daí um sugere, tem gente que acaba contribuindo mais, tem gente que contribui menos, e acaba tendo aquela tendência de algumas pessoas pensarem, poxa, mas acabei não cooperando tanto, fiquei aqui uma hora aqui no encontro, e será que isso foi produtivo? E daí cada um pensa de um jeito, entendeu, gente? Mas eu acredito que o simples fato de você estar aqui já é produtivo, entendeu? Porque é o fato de minimamente você estar alinhado com tudo isso
E ainda que na hora específica, onde a gente estiver escrevendo algo, pensando em algo, você não participe, até porque não precisamos, tá, gente? Aqui, assim, não vamos ter aquelas coisas que normalmente acontecem em vários grupos e que isso daí começa a gerar algum tipo de desvio ou qualquer tipo de. Não sei se a palavra é desvio, expectativa ruim, que é tipo assim, de ai, eu preciso falar, ai, eu preciso contribuir, ai, eu preciso estar perto, eu preciso estar longe, sabe? Essas coisas assim que é meio que quase que uma coisa que a gente vê no mercado de trabalho. Não sei quem já teve essa experiência no mercado de trabalho, que é quase que uma política de boa convivência. Então, na reunião, eu preciso estar perto do meu gestor, eu preciso contribuir. E se eu não levantar, se eu não sou visto, eu não sou lembrado. Não, se você está aqui, você vai ser lembrado. Então, você não precisa ser visto. A gente só precisa entender que a gente está servindo ao Senhor, amém? Então, cada um vai fluir no tempo certo, do jeito certo, na expectativa certa, entendeu? Beleza. Então, gente, vamos lá. Quando eu falo da gente pegar e fazer junto, como é que eu enxergo essa dinâmica, tá? Eu enxergo o seguinte, trazendo, né, a visão sempre daquilo que a gente está enxergando e trazendo as necessidades e baseado nisso, ouvir de vocês também visões complementares e pontos que vocês enxergam, né, diferente. Mas dentro desse processo de ora abrir visão e necessidade, a gente ir pensando junto em como evoluir nessa visão e suprir essa necessidade, entendeu? E a gente vai daí construindo algo. Lembre, gente, aquilo que eu falei naquele dia inicial do ID, aquilo que eu também falei para vocês no formulário, eu quero que isso seja uma premissa entre nós, assim, de vocês decidiram participar disso, e eu desejo que vocês façam isso dentro do tempo que vocês têm e dentro da disponibilidade que vocês desejam se comprometer, seja financeira, seja de agenda. Não quero que isso fique pesado para ninguém. É lógico que também, assim, a obra, né, tem um encargo, né? E o encargo muitas vezes nos pede mais responsabilidade, mais esforço. Mas quando eu falo pesado, vocês entenderam, né? Não falo assim o peso positivo da glória do Senhor, o peso da visão. Eu falo do peso carnal, sabe? Daquela coisa de ser algo que não é o que o Senhor deseja. Sobrecarga. Sobrecarga, sabe assim? Eu creio que, né, nas coisas de Deus, a gente coloca o nosso peso no Senhor e Ele, né, coloca o dele em nós. E Ele nos suporta, né? E Ele nos direciona porque o fardo do Senhor é leve e suave, amém? Então, gente, desses passos assim de construção vão surgir o quê? Vão surgir, por exemplo, talvez responsabilidades específicas, né? Vão surgir talvez uma escalinha de coisas que a gente possa fazer, sejam coisas básicas, mas acho que a ideia é um comprometimento coletivo, tá? Esse é o ponto. Então, se comprometa com o que você pode, mas o que você se comprometer, cumpra, entendeu? E se eventualmente você se comprometer, né, pelo desejo e não cumprir por uma situação que surgiu de imprevisto, tá tudo bem, acontece, né? Mas o que não pode é, tipo assim, a gente criar um grupo de pessoas que estão só para estar no grupo, entendeu? A gente quer, tipo, que cada um aqui coopere, tá? Beleza, então eu abri aqui um bloco de notas e eu quero só reforçar então essa grande visão, daí explicar como eu enxergo isso em camadas e vou falar das necessidades que eu enxergo em cada momento, tá? O que vocês acham? É um ponto de partida? Gente, tô com essa cara aqui de cansado, porque a gente chegou em Sergipe hoje, né? E a gente pegou estrada ontem e hoje.
E eu já vim direto em reunião o dia todo e já vim direto com vocês. Então, relevem isso, tá? Beleza. Então vamos lá, sobre essa questão dos somos, né? Isso daí, gente, dos somos, vocês já sabem indiretamente pelo que eu falo ali no dia a dia, naquela reunião que eu falei do ID, cara, eu tenho esse sonho e tudo mais. Mas assim, em resumo, a partir de 2018, onde o Senhor me descortinou esse entendimento da igreja, como, né, nós estamos desejando compartilhar com vocês, que a igreja não só dentro da expressão local, mas dentro da expressão do aspecto universal da igreja, né? Ou seja, a igreja de Jesus no universo e principalmente a igreja na cidade, a gente começou a ser usado informalmente assim, em vários contextos. Por quê? Porque pela graça de Deus, o Senhor sempre nos deu muito essa porção saudável de ser neutro, sabe assim, ser uma figura neutro. Por exemplo, neutra é diferente, por exemplo, de um pastor da igreja X querer falar de um projeto para outro pastor da igreja Y. Um padre da paróquia X falar para o pastor. Daí sempre fica aquela coisa, mas será que o cara está querendo beneficiar? E a gente, como sempre teve essa pegada mais missional, e sempre o Senhor nos colocou em projetos onde a gente sempre serviu o corpo, a gente sempre teve carta branca com pessoas de vários grupos, de várias realidades, e desde líderes Sim. e pessoas como vocês que são alunos, se conectam com a gente, né? Quando eu digo assim, como vocês, não que vocês sejam menos que um líder, tá? Eu acho que vocês são líderes por estar aqui, mas vocês entenderam, né? No contexto da coisa eclesiástica mesmo, né? Ok. E a partir daquele momento, sabe assim, eu entendi no Senhor que o que o Senhor deseja e o que vai trazer Jesus de volta é o reino, mas a principal plataforma para isso é a igreja, né? E um dos principais fatores para que isso aconteça é realmente esse despertamento, e essa consciência da revelação da igreja na cidade. Mas lógico que eu não posso parar na revelação, eu tenho que ter a expressão, né? Então já existem vários irmãos que já ganharam essa revelação e que buscam de maneira muito preciosa viver isso. Agora, de todos os irmãos que a gente de alguma maneira conhece, e eu não estou falando que a gente conhece todos, tá? A maioria de alguma maneira, né, tentou fazer algumas iniciativas no contexto de unir, né, diferentes grupos, mas em algum momento eles acabaram baixando a cabeça e querendo focar no próprio grupo que reúne, que serve e tudo mais. Então, o nosso desejo é que a gente possa junto, né, conectar e despertar cristãos em todas as cidades para essa revelação da igreja e a partir dessa revelação a gente começar a criar um grupo local como esse aqui, né? Mas que vai fazer isso que a gente vai pensar numa camada mais, né, global, digamos assim, mais o aspecto universal da igreja, eles vão pensar no aspecto mais local, entendeu? Então esse é o primeiro ponto, tá? É o aspecto da revelação da igreja na cidade que impacta a sociedade, né? Que produz um testemunho. Gente, para vocês que estão aqui, tá? Eu sei que tem alguns que já participaram das aulas todas, tem alguns que não participaram de todas as aulas, mas a gente está falando sobre essa igreja, essa revelação, né, nos ensinos, né? E eu sei que muita gente vai ganhar gradativamente, né? A prova somos nós, né, amor? Uhum. Porque nós somos casados. Eu comecei a ganhar isso, né, em meados de 2017. 2016 para 2017, né? E a Pri, de fato, só foi ganhar quando chegou no Brasil aqui em 2020, 2020. A gente entendeu? fez um ensino de 2 anos. Um ano, né? Um ano. Então, por exemplo, um grupo que daí a gente estava discipulando já como igreja, a gente começou a trazer essa consciência. E daí a Pri, sabe assim, ela chegou, meu Deus, que demais! E eu pensava assim, é isso que eu tô falando! Então, amém. Então, entendeu? Eu não tô criando a expectativa que vocês saibam, porque eu sei como é.
né? Eu, né, como uma pessoa que apacentou muitos anos, quando a gente fala de, ai, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja na cidade, a gente fala disso desde que a gente se converte, entendeu? Então a gente já tem a tendência de achar que a gente sabe. E o perigo, inclusive, está aí, porque se a gente acha que a gente sabe, a gente já é um copo cheio. E o copo cheio não enche mais, porque não tem como. Então, minha sugestão é que sempre vocês fiquem com essa pulguinha atrás da orelha, entendeu? Do tipo, será que eu já ganhei essa revelação na totalidade daquilo que Deus ele quer que eu ganhe? Porque eu acho que a totalidade plena vai ser só quando a gente reinar com Cristo, né? Mas assim, será que eu já ganhei tudo que eu posso ganhar, entendeu? É, beleza. E quem ganha não é mais importante de quem não ganha, tá? Ele só vira agora Pedro. Pedro, quando você se converteu, ajuda os seus pequenos irmãos, entendeu? Então, na verdade, só ganha mais responsabilidade, só isso. Ok. Então, gente, vamos lá. Trazendo esse panorama relacionado à igreja na cidade é um ponto. Eu acredito que esse testemunho vai produzir a, é meio delicado falar algumas coisas, mas eu acredito que isso que vai trazer Jesus de volta, entendeu? E mais do que isso, eu acredito que isso vai formar filhos maduros. A gente ainda não entrou no estudo sobre isso de maneira profunda, mas nós cremos numa revelação que dentro do aspecto da igreja e até aquilo que eu falei nas cartas, né, de João, em Apocalipse, né, as cartas da igreja, Apocalipse 2 e 3, existe uma clareza ali do que? A clareza relacionado ao filho maduro e ao restante da igreja. Ok. Então, o filho maduro é o que vai reinar com Cristo. Por quê? Porque eu não sei a visão que vocês tinham, tá? Ou têm. Mas eu sempre tive aquela visão de, poxa, eu aceitei Jesus, vou pro céu, vou reinar com ele. Nem entendi onde era céu e nem sabia o que era reinar com ele. Eu só enxergava isso porque é o que eu aprendi. Beleza. E daí eu li aqueles textos de, não, porque nós seremos reis e sacerdotes, nós vamos governar nações. Eu achava aquilo, pô, lindo, mas eu não conseguia entender. Eu tinha ainda quase que uma visão meio que inocente, quase que de desenho, sabe? Ah, nós vamos estar com Cristo, nós vamos estar tudo assim, santos de brancos de auréola e nós vamos, né, ter poder e dominar e fazer o que Deus quer. Mas não estava muito claro isso, entendeu? Quando eu comecei a ganhar consciência do que significa o reino de Deus, o governo de Deus, o impacto de Deus e tudo mais, eu entendi o que significa nós governarmos com Ele, nós reinarmos com Ele. E daí, quando eu consigo ganhar isso, daí eu não consigo conceber mais essa questão de uma pessoa que é um filho imaturo reinar, não dá, entendeu? Se a pessoa não reinou nem em vida, se ela não aprendeu nem o que é governar, se ela não ganhou consciência do... Como é que ela vai? Ela não vai. Ela vai ter eternidade, salvação, se ela realmente crer com todo o coração que Jesus é o Senhor, né? Mas o reino, né? E o reinar é para os filhos maduros. Então, o testemunho da igreja produz filhos maduros. É por isso que em Efésios fala, né, que existem os homens dons e que são chamados para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que eles alcancem a estatura de Cristo. Para que eles não sejam jogados como meninos a todo vento de doutrina. Então, isso é o aperfeiçoamento dos santos, alcançar esse estágio de filho maduro, entendeu? Ok, então esse é um ponto. O outro ponto, né, tem a ver com a grande comissão, que está totalmente conectado, porque um filho maduro, ele trabalha para cumprir a grande comissão. E a grande comissão tem a ver com o quê? Tem a ver com o falar de Jesus, a pregação do evangelho do reino de Deus, Mateus 24:14, quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, testemunho chegará ao fim, né? A pregação do evangelho do reino, né?
e o testemunho do reino, que é a congruência, que é o discipulado, tanto o discipulado mesmo bíblico, no contexto de a pessoa aprender e eu ensinar a pessoa a guardar tudo que o Senhor tem nos ensinado, quanto o discipulado de vida, né? Ser uma carta viva, né? Ser congruente e tudo mais. Então, primeiro a igreja na cidade, depois a grande comissão. Beleza? Ok. Dentro daquilo que a gente enxerga nessa questão dos somos, tem alguns pontos que são talvez pontos. Eu não sei se a palavra é sensível. Gente, deixa eu só explicar uma coisa, já que vocês. Agora a gente está mais próximo ainda, né? Eu sou um cara auditivo, eu não sou visual, então na maioria das vezes eu não vou ficar olhando assim, eu vou ficar falando, pensando, tá, e tá tudo bem, tá bom? Eu tô prestando atenção em vocês aqui, tá? Tô falando porque a Pri ela fica, tipo, querendo que eu aponte ali porque eu fico olhando, né? Então, isso é Eu ia coisa de perguntar mulher. se eu ia te perguntar o que que tu olha tanto para cima, porque é normal a gente para pensar você vira para o lado esquerdo, é natural isso, todo ser humano faz isso, função executiva. Mas daí ele olha muito, eu pensei, tem um cartaz aí em cima, não é possível. Não, eu tô olhando aí, ó, o Senhor tá me revelando. É nada. É para eu trazer, né, aquilo que, né, eu enxergo. Então, gente, assim, quais são esses dois pontos? Eu não sei se a palavra é sensível, mas talvez assim, são pontos de um nível de responsabilidade diferente, que não é melhor, não é pior. É o quê? É algo que foi confiado, que tem a ver com o quê? Com relação ao digital e com relação a essa maneira de nós buscarmos, né, nós trabalharmos para que o Somos não vire uma estrutura que a gente fique preso dentro dela, para que seja algo mais orgânico, para que de fato o nome do projeto seja a menor coisa relevante. Então, esses são pontos que a gente vai tocar bastante, né? Por quê? Porque eu sei que o ser humano, ele tem muitas vezes o desejo de se apropriar de uma identidade, né? Então, por exemplo, eu sei que ao longo do tempo, quando as coisas forem se tornando, né, um pouquinho maiores, sempre vai ter algum grupo ou pessoas que vão querer, né, de alguma forma, se apropriar do Somos, como, por exemplo, a gente, de forma pura, se apropria muitas vezes do nome da nossa congregação, né? Ah, é, é o nome tal, é isso, porque a gente muitas vezes quer ter essa referência. Não, é a reunião dos Somos na cidade e tal. O nosso desejo não é esse. O nosso desejo é que o Somos seja só uma plataforma para a edificação da igreja. Então, por exemplo, tanto as expressões do Somos localmente, nas casas, como for, as expressões do Somos localmente, já não é isso, a palavra não é certa, né? As expressões da igreja que for fomentado pelo Somos, nós não queremos que de maneira nenhuma comece a criar essa coisa de Pertencimento. não é isso. Nós estamos edificando a igreja, entendeu? Não estamos edificando uma igreja e não estamos edificando um projeto, porque senão a gente começa sem perceber criando parâmetros divisivos. E o que nós queremos é que tudo que for produzido nessas iniciativas seja inclusivo. Nós queremos que pessoas de diferentes ministérios, diferentes grupos, diferentes movimentos, diferentes organizações missionárias possam se conectar. E como que isso vai acontecer? Quando a gente sumir, entendeu? A gente tem que sumir. Então esse é o nosso desejo. Nosso desejo é isso, tá? Então, eu nem sei como classificar isso, mas é um ponto relacionado a o zelo de nós diminuirmos, né? Então eu quero que a gente tenha o desejo de diminuir.
Eu, Rafa, acabo vendo, né, e tenho muitas vezes essa referência de liderança, porque existe, de fato, essa porção que o Senhor confiou, né? Então existe, cada um tem uma porção, tem a porção mais apostólica, sacerdotal, mestre, cada um tem. E eu acabo tendo muitas vezes essa porção de desbravar, de liderar em algumas frentes. Mas até neste sentido, eu quero que a gente tenha esse cuidado. Por quê? Porque quem é o Rafa? O Rafa é um irmão. Só isso. No máximo, né? É um irmão responsável de alguma iniciativa. Assim como você vai ser responsável de outra iniciativa, vai ter outro irmão responsável de alguma iniciativa. Mas não vamos construir aqui entre nós uma, uma hierarquia, né, que possa de alguma forma criar um distanciamento ou um desejo de poder humano. Não é isso que a gente quer. A gente quer, pelo contrário, que o maior diminua, tá? Então, beleza. E sobre o digital? Sobre o digital, claramente, o Senhor nos falou sobre o potencial do digital. Então, nós vamos utilizar isso no Somos em que aplicação? Na aplicação específica de ganhar pessoas para Jesus, cumprir a grande comissão, tá? Então, Rafa, vocês enxergam o Somos tendo cursos, tipo a área de membros, essas coisas? Eu até enxergo. Com qual diferença? Com a diferença que a gente não enxerga isso sendo vendido. A gente enxerga isso sendo dado para as pessoas que querem fazer parte, entendeu? Então, como que eu enxergo a gente podendo fazer isso virar sustentável? Porque quando eu falo de usar o digital, gente, assim, eu vou falar da grande visão e vou falar das fases anteriores a essa, tá? Então vamos começar aqui, tá? Sobre o digital. Eu enxergo o seguinte: grande visão, coisas que queima dentro de mim, eu vejo que isso é possível. É o quê? A gente fazendo mesmo lançamentos, né, específicos para as pessoas aceitarem Jesus. Eu enxergo um funil onde as pessoas elas vão participar de ações que vão aumentar o nível de desejo, de consciência, e no final elas vão entender Jesus. Eu enxergo a gente fazendo um documentário sobre Jesus, né? Mas não sobre Jesus tipo The Chosen, entendeu? Algo que vai levar a pessoa a um lugar onde vai ser apresentado a salvação, onde vai ser apresentado a remissão, onde vai ser apresentado o processo dela se converter, entendeu? Eu enxergo, por exemplo, igual hoje no digital, não tem muitas vezes o pessoal, a gente fala de prova social, a maioria de vocês sabem disso, né? Porque vocês vivenciam isso, tem alguém que vocês conhecem que ensina sobre isso também, né? Então, o que é a prova social nesse caso? Cara, o nosso testemunho com Jesus. Então eu enxergo a gente estrategicamente colhendo testemunhos, entendeu? Só que a pessoa ela não vai entender se aquele testemunho é um testemunho de um curso, não. Tipo assim, ela vai entender, ó, eu venci a depressão através disso. Daí ela vai querer saber o que que é isso. Daí ela vai conhecer isso. O que que é isso? Isso é Jesus. Tipo assim, entendeu? Só que daí a gente vai fazer segmentação com pessoas com depressão, ideações suicidas, síndrome de pânico, ansiedade, medo, carência, todas as principais dores e problemas a gente vai fazer, entendeu? Então, isso é possível, né? Isso é possível, né? Então, por exemplo, eu, quando estava lá em São Paulo, eu tenho dois amigos, um que tem uma produtora incrível, que faz, assim, cobertura de projetos do Grupo Primo, né? Do Bossa Summit, coisas gigantes, né? E ele é servaço de Deus, né? E outro que foi um aluno que virou cineasta e tá fazendo clipe de gente famosa, ganhou agora uma premiação, tá no Canadá, estudando cinema e tal. E ele pira com isso. E eu falei pra eles, cara, a gente vai fazer algo e eu preciso de vocês. E eles já prontamente falaram, meu, é só você falar, entendeu?
Agora, lógico que tem custos envolvidos, né? Porque por mais que eles não me cobrem para fazer isso, tem a operação que precisa ser feita, tem o tráfego pago que vai ter que ser feito. E, por exemplo, quando eu faço uma estrutura do digital normal, eu coloco um preço em algo, pago o meu custo, tenho lucro, com lucro reinvisto. Então sempre eu consigo crescendo. Mas como que a gente vai fazer isso aqui no Somos? Vai ter que ser pela graça. E vai ter que ser através de pessoas generosas. Então, o meu desejo é assim: a pessoa ela vai entrar nesse processo, não vai comprar nada, dela vai começar a ganhar Jesus, ganhar consciência, em algum momento ela vai ganhar a causa e ela vai querer contribuir, ou com uma oferta recorrente, ou com um salário, mas assim, vamos tentar fazer isso de uma maneira que não seja jamais apelativa e seja no momento certo para quem desejar. Então, sinceramente, para hoje, neste momento, eu enxergo quem fazendo isso? Eu enxergo nós. Inclusive financeiramente falando, né? Então, por exemplo, da minha empresa, eu já estou ajustando isso, né? Então, já falei com as minhas sócias, falei, olha, eu quero que um pedaço do nosso lucro seja para essa iniciativa e tudo mais. E eu creio que cada um vai ajudar como pode, entendeu? Vai ter gente que vai ajudar com mais, vai ter gente que vai ajudar com menos, mas o ponto aí a gente vai ajudar de forma generosa, segundo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, né? Então, beleza, isso digital. Com relação à cidade, né? O que eu enxergo? Eu enxergo que esse processo grande visão, do mesmo jeito que eu falei grande visão, né? Do digital, é isso. Como é que vai começar isso antes dessa grande visão de documentário, superprodução? Não. Vai ser a gente fazendo do jeito simples, né? E botando para rodar. E a gente vai aperfeiçoando. Agora, a grande visão dessa questão da igreja na cidade, o que eu enxergo, tá, gente? Não que a gente vá mudar, a gente não vai mudar isso, a gente não está preso a nada, tá? Só estou falando coisas que eu enxerguei no Senhor. Eu enxerguei que é o seguinte, que existe muitas vezes um grande desafio por conta da religião de esse processo acontecer com os pastores e padres e líderes, né? Por quê? Não é por mal, é porque muitas vezes eles estão dentro de uma vida com muita demanda dentro da sua própria congregação. E até por modelos sustentáveis, né, modelos de financeiramente falando, tá? Eles também têm muito custo e preocupações financeiras para fazer com que aquilo aconteça. Então, normalmente, tudo que foge do próprio grupo não é priorizado, entendeu? Não é priorizado. Você consegue entender? Eu não estou falando isso de maneira nenhuma assim crítica. Isso é uma constatação que a gente consegue perceber, né? Então, eu entendi a partir do momento que a gente começou a base 33 que essa movimentação vai acontecer através dos membros. Vão acontecer através das pessoas que fazem parte desses grupos e vão ganhar consciência. E nesse processo vão surgir líderes se conectando. E tá tudo bem. Isso vai cooperar. Mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, quando eu comecei a base 33 lá em 2016, eu tinha uma expectativa que a maioria dos líderes das igrejas iriam me ajudar. E no final das contas, quando a gente começou, cara, não rolou. E o Senhor me falou, você vai tocar direto as pessoas. E quando eu comecei a tocar as pessoas, começou. E depois os líderes chegaram, entendeu? Mas daí é melhor, porque daí o líder que chega já chega com o coração desejando fazer, entendeu? Então já é uma pessoa que é um potencial gigante para Deus, né? Então, ok. Então, já que a gente vai chegar nas pessoas, qual é a maneira que eu enxergo para a gente poder expressar esse testemunho, tá? Grande visão, tá? Primeira, nas casas ou nos pequenos grupos, tá? É o que a gente chama de igrejas domiciliares.
Eu sei que isso daí é algo que para alguns assim vai ser meio que caiu de disjuntor, né? Porque quando a gente fala assim, fazer ou liderar uma expressão da igreja, a gente já pensa na visão de igreja que nós tínhamos até então, que é o que? Uma denominação. Ah, mas então você está falando que a gente vai abrir igreja? Não estou falando, porque igreja não se abre. O que abre é denominação, entendeu? O que abre é congregação e que tá tudo bem abrir por conta das necessidades atuais do mundo. Precisa ter um CNPJ e tudo bem. Mas não é isso que nós queremos fazer, entendeu, gente? Ok. Então, o que seria essa questão das expressões domiciliares? São realmente expressões da igreja na cidade que vão começar em pequenos grupos. Por quê? Porque, primeiro, eu acredito que isso é o que o Senhor deseja. E eu acredito que isso vai ser algo muito estratégico para a volta do Senhor. Porque quando a gente vê expressões domiciliares em países perseguidos, você vê que essa é a expressão difícil de ser tocada, perseguida. Por quê? Porque eles estão aonde? Onde que eles estão? Onde está a placa? Onde está o prédio? O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fechar? Não tem como fechar, não tem como abrir, porque não tem, não está preso nisso. Só existe, só reúne, entendeu? Então eu enxergo que essa primeira coisa vai ser algo que vai partir de nós também. Lógico, dentro daquilo que você sentir e ser direcionado pelo Senhor, mas sem misticismo, tá, gente? Sem assim achar que Deus vai chegar, olha, você vai começar isto, eu estou te chamando para aquilo. Não, acho que você já está aqui, você já está sendo chamado para algo, entendeu? Quando eu falo de assim, sem ser algo impositivo, é porque tem algumas pessoas que vão ter que vencer talvez algumas barreiras, né? Até de, eu preciso estar preparado, não preciso estar preparado. Não, não, não. No final das contas, eu não acho que ninguém aqui precisa estar preparado para fazer isso. Eu preciso simplesmente ganhar consciência. Porque quando eu ganho consciência, eu vou me preparar fazendo, entendeu? Eu vou me preparar andando, eu vou no processo entender que Deus vai construir isso. Então eu enxergo que esse é um papel fundamental da expressão, né? Não precisa estar preparado no sentido de habilidades De, como por exemplo, pré-requisitos, e mas fazer um seminário teológico, por exemplo, hoje, vamos falar aqui bem escrachado, né, rasgado. Hoje, quando a gente pensa numa expressão local, né, da igreja que segue um padrão mais eclesiástico, denominacional, o pastor que vai liderar aquele grupo, ele precisa ter algumas classificações ou chancelas que faça com que todo aquele grupo o reconheça como alguém habilitado e preparado. Então, o que são essas classificações ou chancelas? Podem ser tanto questões educacionais, tipo, ele precisa fazer um curso de teologia, ele precisa ser seminarista, ele precisa disso, entendeu? Quanto também algumas questões de reconhecimento eclesiástico, entendeu? A pessoa foi separada, foi ungida, foi reconhecida por um grupo, entendeu? E também tem algumas chancelas ou reconhecimentos assim de habilidades pessoais, né? Que a gente chama de dom, mas que talvez tenha a ver com uma predisposição, por exemplo, de falar em público, de ter uma dicção, de se expor, de ter uma boa condução. Eu enxergo que dentro desse contexto entre nós, isso não vai ser um aspecto necessário. O que vai ser necessário? Vai ser necessário a gente simplesmente reconhecer pessoas comprometidas com essa causa e pessoas que vão estar abertas à comunhão e ao processo de apacentamento mútuo. Então, são conceitos que eu vou falar com vocês, tá? Porque são conceitos que a gente fala essa palavra, mas a gente não tem muita clareza do que é essa palavra. Então, por exemplo, vamos imaginar o que é comunhão. Eu não sei o que vocês enxergam quando vocês ouvem a palavra comunhão, né? A gente tem a definição de comum união.
Mas quando eu enxergo a parte mais profunda de comunhão, eu enxergo que é vida na vida. Eu enxergo que é confessar o meu pecado para com o outro. É eu abrir a minha vulnerabilidade para com o outro. É eu ter alguém que vai estar aberta a me dar conselho e eu aberto a aconselhar, entendeu? Isso é comunhão. Então, vou ter comunhão, entendeu? Com alguém que eu não tô sozinho, eu não sou pastor de mim mesmo, eu não sou líder de mim mesmo, eu não tô solto no mundo, entendeu? Assim como eu, Rafa, não tô, a Pri não tá, a gente não tá, então nós não queremos que vocês estejam, entendeu? Inclusive, um ponto importante que me foi colocado de pessoas que preencheram o formulário, né? Lá naquele ponto que a gente deu abertura para a pessoa mencionar mais, é se era necessário estar congregando numa expressão local de igreja para fazer parte ou à frente disso. Não, eu não enxergo que isso é um pré-requisito, mas eu enxergo que isso é algo muito bom, tá? No contexto congregacional, tipo denominacional, entendeu? Agora, o que é necessário? É necessário reunir como igreja. Isso é necessário. Isso é vida de igreja. Tipo, a gente precisa reunir. Então, beleza. A gente pode, como aqui entre nós, expressar essa igreja? Pode, mas precisa reunir, precisa fazer parte, precisa cuidar, entendeu? Então, é bom que também a gente, né, esteja caminhando nesse aspecto, né? Beleza. O que eu estava falando da questão da expressão, né? Na casa. Quando eu falo casa, eu não enxergo que precisa ser só casa. Então, imaginar que alguém não tem espaço na casa. Mas, por exemplo, tem uma cafeteria que você teria liberdade para fazer isso. Pode ser uma reunião numa cafeteria, tá? Ah, eu não tenho esse espaço na casa, mas eu tenho espaço no meu trabalho. Então, no meu trabalho tem uma sala de reunião onde eu poderia começar uma expressão. Legal! A única coisa que é importante desde o momento zero é entender que eu não estou começando uma expressão da minha igreja. E eu não estou começando uma expressão do somos. Eu estou começando uma expressão da igreja de Jesus Cristo, entendeu? E isso me traz mais responsabilidade. Por quê? Porque eu não posso, né, querer ser dono ou me apropriar de uma coisa que não é minha, né? É do Senhor Jesus, tá? Então, ok. Beleza. Então, primeiro é a expressão, é o testemunho, né? A expressão, né? O segundo é o testemunho. Então, o que eu enxergo que é o testemunho? São ações que vão acontecer de forma pontual ou recorrente na cidade como igreja. Então, por exemplo, aquilo que a gente falou numa reunião, lembra que Ideias. vocês deram ideias? Sim. Então, poxa, imagina um dia a gente fazer uma ação social com vários grupos na cidade. Imagina a gente fazer um evangelismo numa praça pública com todas as expressões da igreja na cidade, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente falou, a ideia é pensarmos como a gente pode Realizar. realizar, né? E daí para a realização, pode falar, amor. Não, tem. E daí para a realização, eu enxergo que vai ser necessário que esse grupo local comece aos poucos a fazer exatamente o que a gente está fazendo. Ou seja, estou reunindo, estou falando da palavra, estou falando disso e tal. Em momentos pontuais eu vou trazer a grande visão para essas pessoas e ver quem deseja ser alguém mais comprometido. E daqueles mais comprometidos, a gente vai ter como se fosse um grupo de serviço local. Então, por exemplo, a gente está tendo um grupo de serviço geral, mas a gente vai ter um grupo de serviço na tua cidade. Rafa, o que que significa na tua cidade? Gente, pode ser uma reunião no Zoom, entendeu? Não estou falando que tem que ser uma reunião, né? Não, mas assim, é uma reunião que vai ser pensada só na sua cidade. Tipo, como eu evoluo o evangelho do reino na minha cidade? Como eu produzo um testemunho na minha cidade? Entendeu?
E daí esse grupo vai pensar em ações específicas para quê? Para conectar outros grupos, para conectar líderes, para conectar pessoas, para que eu não pense só no, no pequeno grupo que eu estou ali, né? A gente sempre vai pensar para fora, sempre pensar para fora, né? Então sempre estamos pensando no corpo, né? Ok? E daí, dentro desse ponto do testemunho, eu enxergo sim que, assim, a gente vai ter momentos que são momentos como Jesus, que são momentos, né, de multidão. Isso era algo que eu tinha muita resistência, porque eu sempre, depois que enxerguei a igreja, pensei só na mesa e no indivíduo. Eu fugia na realidade da multidão, mas eu enxergo no Senhor que Jesus Cristo ele trabalhava o quê? Na mesa e na multidão. Eram os dois M's, na mesa e na multidão, né? Então, o que que eu enxergo isso? Eu enxergo que sim, a grande visão vai ser, por exemplo, a gente ter um momento no ano, né, aonde a gente vai fazer uma movimentação gigante naquela cidade para que as pessoas possam aceitar Jesus. Do mesmo jeito que a gente vai fazer no online, a gente vai fazer na cidade. Amém. E eu creio que o Senhor deseja isso, entendeu? Que vai ser um testemunho de não de um grupo ou de outro grupo, mas da igreja. Mais uma pergunta: o que que seria essas reuniões que você falou nas casas? O que que seria abordado? É uma reunião tipo de cultuar o Senhor mesmo? Uma reunião. Mãe, Espera só um minutinho, a gente tem reunião, filho. A gente vai fazer do Arca de Noé. Isso, a gente tem reunião. Ele não dormiu hoje. A Lavia tá fazendo a Arca de Noé. Arca de Toca Noé. Gata. Aí, ou essas reuniões, elas vão ter um foco mais de ensino para esse entendimento da igreja, porque eu entendo que as pessoas que começarem a participar, elas já têm os seus grupos, entende? É. Então, elas já têm as suas reuniões onde elas são provavelmente discipuladas, elas já cultuam e tudo mais. Então, elas começam a participar. O que que seria para falar nessa reunião do Somos, entendeu? Eu vou tentar. Não. É para Só um entregar minutinho. essa grande. Nossa O loirinha Rafa aqui. fala e fica quietinho. Eu comecei a falar, você viu? É, tranquilo. Gente, eu acho que assim, né? Existe essa coisa de novo da nossa cabeça que enxerga sempre de duas formas, né? Por exemplo, quando a gente fala de pregar as boas novas, né? Ou quando a gente usa a palavra. Quando a gente vê lá Mateus 18 mesmo, Mateus 28. Quando a gente vê Mateus 28, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Eu não sei vocês, mas eu enxergava que pregar o evangelho era só fazer um apelo para que a pessoa aceite Jesus. Quem pensava assim? Ou falar do evangelho. Mas se você for pegar a questão da original ali, é ensino. É ensino. Pregar o evangelho é ensino, entendeu? Então, o ensino eu enxergo que é a base para formar um filho maduro, entendeu? Então, quando a gente fala assim, igual a Pri falou, mas vai ser uma reunião, como é a reunião da igreja? E uma reunião Com essas temáticas de edificação da igreja. com essas temáticas, eu enxergo uma coisa só, entendeu? Mas com a ênfase no quê? No ensino e no partir do pão e na comunhão. Então, eu enxergo, vou imaginar Atos 2. Atos 2. Eles perseveravam, né, unânimes na doutrina dos apóstolos, ensino, né, na comunhão, na oração e no partir do pão. A gente está falando de 4 pilares de uma expressão local.
Então eu não acho que tem que ser só o ensino, tipo assim, vamos chegar lá e vamos fazer uma reunião aqui e, gente, vai ser só o ensino sobre o que é a igreja. Não, não enxergo o que é isso. Ah, o ensino só sobre o filho maduro. Não, mas vai ter uma intencionalidade sobre isso, que eu enxergo que é um pouco parecido do que a gente começou a fazer com vocês. É isso que eu ia falar. Então a gente não tinha um momento que era um momento de ensino e um momento que era um momento de partir do pão e um momento que era um momento do id, entendeu? Tem, né? Mas é que a gente mudou agora recentemente, né? Então a gente vai estruturar isso juntos, tá? Mas assim, eu não acho que tem que ser uma coisa rígida. A única coisa que eu acho é que não pode ser também tão solto que não tenha intencionalidade para atingimento de um alvo, entendeu? Porque, por exemplo, não sei as expressões e as experiências que vocês tiveram, mas eu vou falar da minha família, tá? Que eu acho que é melhor eu falar da minha família. Mas, por exemplo, quando eu voltei da África, eu comecei a fazer encontros como esse que eu tô falando, que começou com um pequeno grupo e eu convidei a minha família. Eu convidei a minha mãe, os meus tios, entendeu? E quando a gente começou a falar sobre isso, Nossa. eu comecei a ver que, tipo assim, era como se a minha mãe e os meus tios estivessem se convertendo. Mas eles já eram convertidos, inclusive dentro da expressão de igreja, a minha mãe ela já tinha uma posição ali que lá na comunidade é como se fosse um presbítero, entendeu? Mas, hã? Que hoje a gente já enxerga diferente o presbitério, tá? Mas vocês entenderam o que eu tô falando, tá? Então o que eu quero dizer é assim, por que isso aconteceu? Porque houve uma intencionalidade de falar sobre a igreja, sobre o filho maduro, sobre isso. Agora, normalmente, a vida da minha mãe e dos meus tios era o quê? Eu vou numa reunião que muitas vezes alguém vai abrir 2 versículos, vai trazer uma mensagem que vai ser edificante, que pessoas vão ser marcadas, pessoas vão sensibilizar, vão chorar, vão ser curadas em alguns níveis, mas aquilo não está levando a pessoa para um nível de maturidade com o filho maduro, entendeu? Então as pessoas, muitas delas participam de reuniões como igreja 20 anos e elas ainda são um filho tecnon. Elas ainda são pessoas totalmente dependentes de uma mensagem para ter uma semana de vitória. Elas não entendem encargo, elas não querem discipular pessoas, elas não entendem isso, entendeu? Faz sentido? Meriane, levanta a mão aí, pode abrir o áudio, você levantou a mão, na verdade. Você falou, Manon, que você reuniu com a família. Semana retrasada, Deus começou a trazer muito forte no meu coração para reunir tanto com a minha família no Pará, quanto com a família do Josiel aqui no Rio, né? Nossa família aqui no Rio. E semana passada, por isso que eu não pude estar no Somos, porque eu comecei com a primeira reunião com a minha família lá no Pará. Então, tem os meus 2 irmãos, o Marlon, por exemplo, ele tá afastado, né? Minha mãe é aquela que vai para a igreja só para buscar, tipo assim, sabe? Só para ter uma semana de vitória. Tem minha outra tia também. Então, toda a família foi bem interessante, que o esposo da minha mãe e o meu outro irmão, ele não é cristão. Então, foi um tempo muito prazeroso, sabe? Foi assim, eu disse, Deus, obrigada, porque eu queria muito isso, muito tempo quis, só que nunca deu. E semana passada foi um tempo muito, muito prazeroso mesmo, de ver o meu irmão, o Tiago, por exemplo, o Tiago, meu irmão caçula, ele se considera esquerdista, então dele ouvir a gente, e foi muito interessante a palavra que Deus trouxe no nosso coração, dele ficar parado e falar assim mesmo, cara, é isso, sabe? Então, e eu creio que foi dessa iniciativa, sabe? Deus começou a queimar no nosso coração mesmo, e essa semana a gente vai fazer com a família, a nossa família aqui, né, que é do Josiel. Aí tem meus cunhados também, né? Tem a minha outra cunhada que está um pouco afastada, né? E eu creio que Deus, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, sabe? Porque a gente já está vendo, a gente já está sentindo, sabe? E tem sido muito bom, sabe, Mano? Tem sido muito bom mesmo. Amém, é isso, gente. Então, assim, eu acredito nisso.
Eventualmente vão surgir assim variações de coisas que vão surgir no fluir de Deus. Então, por exemplo, o nosso desejo é edificar a igreja na cidade. Para isso a gente vai ter que ter intencionalidade da cidade. Mas, por exemplo, igual a Meriane. Provavelmente está acontecendo com a Meriane o que aconteceu comigo. Que é o quê? A gente começou uma reunião no Zoom que tinha pessoas de todas as cidades. Daí, e aí, como é que a gente vai fazer? Porque cada um é de uma cidade. Então daí a gente viu que a gente estava sendo, o Senhor estava nos colocando como responsáveis, né, de uma camada que eu iria ter que formar essas pessoas a consciência para que eles pudessem ser ali uma expressão na cidade deles. Porque estava sendo muito cômodo eles também só receberem online, mas não produzirem nenhum testemunho local. Então acho que à medida que a gente vai ganhando encargo, a gente vai ganhando encargo do quê? De entender que nós somos seres globais, né? Ou seja, pessoas que são cidadãos do reino, né? Não estamos presos a uma geografia, mas também somos intencionais. Então, qual que é o grande alvo, gente? Né? Pensando no discipulado, formar filhos maduros. Em algum momento, dentro desses filhos maduros, a gente vai encontrar pessoas que vão ser cooperadores mesmo, que vão ser como Paulo, que encontrava pessoas e enxergava eles como presbíteros, né? Então eu sei que essa questão do presbitério ainda é uma coisa que a gente vai ter que tratar no ensino ainda, porque a maneira como a gente enxerga muitas vezes o dom, né? Ou a unção, daí cada um chama de um nome, é bem diferente do que a gente vai falar com vocês. E, de novo, não é maior, menor, é mais encargo, entendeu? Então, para mim foi desafiador, né? Quando, de alguma forma, eu já vivia uma vida sendo reconhecida pelas pessoas como Pastor Rafa e tal, 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 e eu entender, cara, não é isso, tipo assim, que o senhor quer. O senhor quer que eu diminua, entendeu? O senhor quer que eu seja um irmão responsável daquilo que o senhor me confiou. Então, isso não é uma coisa rápida, é um processo para entender, né? A Pri também, né, passou por esse processo, né? Muito. Enfim, mas então, gente, essa é a grande visão e a gente vai ter um processo. O que eu vejo dentro daquela cidade, a gente vai ter uma expressão que daí cada um de vocês, baseado no tempo de vocês e no desejo de se comprometer, a gente vai começar a mapear isso. Então, poxa, na cidade tal a gente tem tal pessoa conduzindo uma expressão saudável que vai desejar formar um filho maduro, que vai desejar formar um grupo de serviço para produzir um testemunho na cidade. Rafa, quais são as diferenças entre isso que a gente vai fazer e uma célula da minha igreja? Ou, vou falar escrachado aqui entre nós agora, estamos no mentira. Ou entre, por exemplo, um QGR do Pablo Marçal. Qual a diferença? Tá? A diferença é que aqui a gente vai trabalhar intencionalmente para formar filhos maduros que vão desejar produzir o testemunho na cidade de forma intencional. Não é essa forma subjetiva. Então, por exemplo, com vocês eu vou falar abertamente. Muita gente se conecta comigo, Rafa, com a referência do Marçal, porque ele tem mais audiência, porque ele é um querido e eu creio que ele é um escolhido de Deus e que Deus está usando ele, vai usar, em algum momento ele vai talvez ganhar a revelação de algumas coisas mais concretas, entendeu? Mas hoje, no caso dele em específico, e no caso de muitos cristãos que tiveram uma experiência negativa com a denominação, o que aconteceu? As pessoas não reúnem e muitas vezes tem essa visão da igreja, tipo, solta, sabe assim? Não, nós somos a igreja. Não, nós somos a igreja. E daí tá, tudo bem, mas e aí? O que a gente faz? Não, nós vamos estabelecer o reino. Tá, mas o que é o reino? Tipo, é tudo muito solto e no final das contas são pessoas imaturas que estão desejando os próprios interesses. Ou que estão querendo fazer coisas pontuais, mas assim, não tá com uma mentalidade, sabe, ruiós. Porque quando nós vemos a igreja primitiva construindo um presbitério,
Quando nós vemos a igreja primitiva constituindo um grupo de diáconos, quando nós vemos os apóstolos morrendo pelo evangelho, indo para as cidades, eles não estavam fazendo isso da cabeça deles. Aquilo não era uma denominação, aquilo não era uma estrutura religiosa desviada, não. Aquilo era uma direção de Jesus para algo concreto. Então, de novo, é um processo. Mas eu digo que não é uma coisa assim, vamos nos conectar pelo reino de Deus e não. E eu também não acho que é essa coisa tipo, o pequeno grupo da minha igreja. Tipo, a célula da minha igreja. Porque isso acaba fazendo com que a gente construa o quê? Divisão. Eu sei que eu tenho que cuidar com algumas coisas que eu falo aqui, porque são muito sensíveis. Eu não estou, gente, invalidando você de fazer a célula da sua igreja se você faz, tá, gente? Se você faz, amém, bênção. Mas eu estou querendo dizer que, então vamos fazer também isso. Também isso. Mas não vamos querer misturar porque os interesses são distintos. No fundo, a gente sabe que por mais que nasça de forma genuína, toda célula de uma congregação acaba tendo qual objetivo, gente? O objetivo de edificar pessoas para serem consolidadas naquela congregação. Ou até de edificar uma denominação. Isso é errado? Não, isso não é errado. Mas isso pode produzir divisão. E não é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para edificar, sabe, essa visão da igreja que une, que edifica, que testemunha. Tá, deixa eu ouvir minha esposa. Minha esposa tá falando que eu falo muito. Ela não fala assim feio, tá, gente? Ela fala assim para ouvir vocês, porque ela me conhece. Então, gente, assim, eu já estava na expectativa da gente já começar a documentar, escrever definições. Mas acabou que eu vi que o Senhor conduziu para a gente poder trazer esse primeiro alinhamento aqui. Então, acho que a gente não vai hoje, eu acho não vai dar tempo da gente hoje abrir um documento e começar a definir responsabilidades, necessidades específicas e encargos. Mas eu vi que foi bênção esse alinhamento. Então, eu queria aproveitar só antes da gente encerrar, eu queria ouvir vocês, assim, queria muito ouvir vocês. Então, o que, Rafa? Dúvidas? Porque eu acho que esse é o momento que a gente está num lugar seguro para perguntar. Então, Rafa, o que você enxerga disso? O que você enxerga daquilo? Isso, sei lá, entendeu? Então, quem quiser aí, levanta a mão e daí a gente vai abrindo o áudio igual a Mariane fez e a gente vai evoluir, tá? Manda ver, Fabiana. Vamos lá, né? Então, Por partes. calma aí, vamos fazer assim. Deixa eu só puxar primeiro o Fabiana e a Silvana, e daí eu pego você, tá, Eliane? Porque eles levantaram primeiro, rapidinho. Então, clica só no microfone aí. Amém. Amém. Não vou me alongar muito, mas então, Rafa, eu acho que do nosso ver, a única coisa que falta é nós fazer, que Tá. realmente não, assim, eu não tenho muitas palavras para dizer porque é algo que nós viemos orando muito tempo para o Senhor colocar na nossa vida, fazer a obra dele na nossa vida e principalmente nos usar sem estar preso. Eu posso ser um pouco mais escrachado que você, né, Rafa? Mas nós sempre pedimos em nossas orações que o Senhor nos usasse, estando livre de qualquer doutrina e qualquer placa. Isso que nós sempre pedimos nas nossas orações. E creio que essa visão que o Senhor está revelou e está revelando, eu creio que veio do coração dele e como a Miriane também falou e você falou sobre a sua família, nós estamos tendo a mesma experiência também com a nossa família. Então, eu acho que a base para nós começar a fazer, claro que cada um tem sua experiência individual, mas falando de nós aqui, a nossa base é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Até contar um breve testemunho aqui no domingo, na semana passada, eu e minha esposa fomos convidadas a minha mãe faz parte de um grupo de mulheres, que é uma pastora de Porto Alegre que ela dirige, é um grupo de oração.
Então, todo domingo elas fazem uma live no Facebook ali para quase 300 mulheres ali. E todo domingo uma é responsável, e esse domingo a minha mãe era responsável, e ela convidou eu e a minha esposa para levar uma palavra, e o Senhor tocou no coração dela para convidar o meu cunhado, que ele sabe tocar violão, para fazer um louvor ali. E um detalhe que o meu cunhado faz um mês e pouco que Que aceitou se Jesus. aceitou o Senhor, é o casal que eu já testemunhei aqui. E realmente foi poderoso na nossa vida, na vida dele. E o Senhor falou muito forte no nosso coração sobre isso que nós vinha pedindo ali, que nem placa e nem doutrina vai barrar a obra dele na nossa vida. Então eu creio que realmente, Rafa, é isso, e como eu falei, falta nós, nós fazer e eis-me aqui. Amém. Amém. Amém, que bênção. É isso. Eu acho que assim, sobre. Ah, meu Deus. Eu acho que só assim, sempre que vocês pontuarem algo, eu vou sempre ter a liberdade de talvez contribuir um pouquinho, né? Sobre essa questão, né, que o Fabiano falou, eu entendi totalmente o coração genuíno e eu sei que muitos de vocês têm o mesmo sentimento. A gente só vai ter sempre esse cuidado aqui, né, no nosso grupo, assim, no nosso encontro. Por quê? Que quando a gente fala assim de fluir no Senhor sem estar preso a uma denominação, uma placa, pode trazer uma mensagem indireta que a gente não acredita que a pessoa possa servir localmente dentro do grupo dela, que eventualmente vai ter uma placa, vai ter uma doutrina. Então eu acredito que sim, né? Muitas pessoas vão se reunir e vão conectar com a gente fazendo parte do ministério local, servindo no ministério local, mas muita gente não. Então, por exemplo, talvez nesse momento de vida o Fabiano e a Silvana não estejam com algum encargo, responsabilidade no local onde eles reúnem como igreja. Mas pode ser que, sei lá, a Domênica tenha outras atividades onde ela reúna. E nenhum invalida o outro, entendeu? Só ter esse cuidado, né? Pra gente entender. Mas eu te entendi, tá, Fabiano? Não tô falando num tom ruim, não. Fala lá, Liane, levanta aí. Clica no microfone. Tá, vamos lá. Surgiu algumas dúvidas, né, referente a isso. Como você falou, algumas pessoas já têm algum encargo, né, nas igrejas, na comunidade a qual eles pertencem. E aí esse é o meu caso, né? Tipo, a gente trabalha nesse modelo de célula, na comunidade que eu faço parte. Então a gente faz células, faz uma série de atividades, né? Então dentro disso seria um grupo paralelo a isso, porque não está restrito à questão da denominação, obviamente. E aí me veio a questão que, por exemplo, obviamente, se você vai começar a fazer algo, e aí isso vai passar a ter um conhecimento, principalmente para as pessoas que têm esses encargos. Então, possivelmente, as pessoas vão perguntar: ah, você está fazendo uma outra célula, outro dia, como que é isso? As pessoas que eu digo, no caso, os pastores, pessoas com quem a gente acaba fazendo parte, estando ali mais junto. E aí eu fiquei na dúvida Como sobre conduzir? como que isso poderia ressoar frente a isso, principalmente por conta dessa questão basilar mesmo, que é, olha, eu estou reunindo com um grupo extra, né, tipo, sei lá, na minha casa, ou no bosque, na praça, enfim, na cafeteria, é um grupo extra que pode sim ter pessoas, sei lá, vou usar aqui os nomes da Assembleia, da Quadrangular, sei lá mais de onde, das Batistas. Também pode ter pessoas que não são, né, não estão, nem, não tem nenhum vínculo com nenhuma comunidade. Essas pessoas se chegam e a gente vai estar ali conversando, vai estar ali reunindo. E aí eu entendi mais ou menos que é como se fosse um discipulado, porque é formação de caráter em pessoas. E aí, ficou essas incógnitas, né, essas interrogações. Me diz aí alguma coisa nesse sentido, por favor. Tá, deixa eu ver. Não, não ficou ruim, não. Pode. Tá. É que a Pri tá tentando fazer o pequeno dormir aqui. Ela desligou, mas dá pra ver. Vamos lá. São pontos, Eli, que eu acho que eles, dependendo de como isso for, né, recebido pela liderança local e como isso for conduzido pela liderança local, a gente vai ter que ter um nível de zelo maior e eu quero apoiar vocês e o grupo vai apoiar para que isso de maneira nenhuma
prejudique quem está desejando fazer isso, né? Mas tem alguns pontos que talvez num grupo aqui fechado vale a pena a gente sempre orar, tá? Então, e considerar. Então eu vou dar primeira resposta sobre como que eu acredito que seja um caminho para que vocês possam conduzir isso caso vocês estejam no caso da LN aí, tá? E depois eu vou falar sobre o que fazer caso a liderança de alguma forma não aceite isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, como conduzir? Eu acho que você tem três caminhos para fazer isso, de maneira que seja sempre verdadeiro para vocês e íntegro, entendeu? Por que falar sobre três caminhos e não um único caminho? Gente, porque cada um sabe a realidade da sua comunidade, né? Tem comunidades que, infelizmente, o líder ele tem uma cabeça um pouco mais fechada, outro tem uma cabeça mais aberta e tudo mais, né? É desconhecido também, né? É, Normal, pô. sim, tem comunidades que têm um zelo excessivo, que muitas vezes beira um controle, né? Então, assim, caminho um, o caminho no nível pessoal. Qual que é o caminho pessoal? Caminho pessoal no sentido de, olha, né, tive um entendimento no Senhor, né, e eu tive um direcionamento no Senhor para começar um grupo pequeno que seja um grupo que vai envolver pessoas da cidade, de outros ministérios, de outros grupos, que não sejam apenas para que o foco seja reunir aqui na nossa comunidade. Eu enxerguei um encargo do Senhor para fazer isso de maneira simples, para edificar um ao outro, para produzir um testemunho da igreja naquela cidade, para que a gente se conecte e viva algo puro. Então, esse é um caminho. Ou seja, eu entendi, eu recebi um direcionamento. Isso é verdadeiro? Eu acredito que sim, porque se você está aqui, você está enxergando que Deus está nisso, entendeu? Então, é Deus falando com você através de canais distintos, entendeu? Não precisa a pessoa saber se foi Deus no sonho, se foi Deus na... Entendeu? É você falar do teu jeito, que é você começando uma iniciativa, tá? Segundo caminho, né? O caminho de você falar que você está fazendo parte de um projeto, tá ligado a uma base missionária, e que esse projeto tem o objetivo de produzir um testemunho da igreja na cidade, através de encontros, conexões, apoio, tudo mais, né? E que o objetivo não é que aquele encontro produza uma pessoa firmada apenas em um grupo, mas edifique pessoas do corpo de Cristo, sempre com a consciência da importância de congregar local, de reunir local, mas que aquele encontro rompa as barreiras de apenas um ministério. Ok, né? Ou um terceiro caminho, talvez você, se você se sentir mais confortável assim, falar que você faz parte de um treinamento e que existe alunos e que você está fazendo uma reunião com um grupo de alunos que está decidindo fazer algo local. Então, acho que os três caminhos vão ser verdadeiros, entendeu? É mais você ter esse feeling para entender o que de alguma forma vai ser melhor recebido, tá? Beleza, daí a partir disso, dependendo da expressão, Eliane, pode surgir outros questionamentos, né? Do tipo, ah, mas você está debaixo de alguma cobertura, ah, mas isso não é certo, isso não é errado, né? Daí, gente, dependendo da reação da liderança, a gente vai ter que ter comunhão, entendeu? É nesse ponto, Helene, que eu falo que não tem muito receita de bolo, tudo é comunhão. Então a gente vai ter comunhão, né? Se necessário falar com o líder, eu posso mandar um áudio, se necessário dar um conselho, eu dou um conselho. Se necessário até orar, porque, por exemplo, para vocês eu vou ser bem franco, eu acho que dependendo da maneira que nós vivenciamos a vida da igreja, a gente tem que orar para saber se realmente aquilo está sendo saudável, entendeu? Porque muitas vezes a gente também cresceu dentro de um ambiente religioso abusivo
que muitas vezes usa essa referência da autoridade espiritual, paternidade espiritual, aliança, e usa palavras que são muito fortes com base em uma coisa espiritual, mas que no fundo aquilo não é algo do espírito, porque uma aliança no espírito não está preso a um grupo. A paternidade no espírito não está preso a uma denominação, entendeu? Então, é óbvio que a gente sempre vai buscar produzir um testemunho até para, como um Pedro, converter os nossos pequenos irmãos, né? E o pequeno irmão, inclusive, pode ser o nosso pastor, tá, gente? Eu tô falando isso com vocês porque não sei se vocês sabem, mas quando uma vez eu contei aquele meu testemunho em 2016, que o Senhor falou comigo, numa visão, fala do reino. A primeira pessoa que eu tive que falar foi com o meu principal líder. E ele não entendeu. Sabe o que aconteceu? Ele virou, ó, a igreja não está preparada para isso, Rafa, vamos ter um cuidado. Sabe o que aconteceu? Passaram-se 2 anos, ele ganhou a revelação do reino. Hoje ele vive uma expressão como igreja saudável, linda. E é precioso, então é um processo, entendeu? E nós ouvimos. E hoje nós reunimos com eles como igreja. Enfim, não sei se respondeu, mas eu tentei ser mais aberto, né? Mas assim, os pontos que podem surgir negativos, a gente vai ter que ter comunhão para saber como lidar, entendeu? Sim, não, é isso mesmo, porque assim, esses questionamentos eles vão chegar à medida que isso, e aí pensando nessa velocidade do encaminhar-se das coisas, isso vai surgir, porque querendo ou não, vai ser essa questão de várias outras pessoas, elas vão se agregar ao grupo. E aí essas pessoas vão estar chegando. Eu me lembro que alguns 4, 5 meses atrás, eu comentei com a liderança que eu tinha o desejo de iniciar um processo nesse, mais ou menos nesse sentido, né? Só que seria, por exemplo, com pessoas específicas, com jovens, geralmente mais essa galera que está meio que às margens desse grupo que não é o foco da igreja. E aí eu tive um pouco dessa resistência a resposta deles foi: as igrejas são muito divergentes, elas não vão concordar, falas nesse sentido. Aí eu falei, tá, beleza, mas para isso a gente tem que testar, a gente tem que iniciar para ver se realmente elas vão. E tudo bem se ninguém fizer parte, ou tudo bem se elas não concordarem. Mas vai vir outras pessoas que vai se agregar a isso, e talvez um ou outro venha. E aí acabou que foi abafando, e aí eu também deixei quieto nesse sentido. E aí estamos aqui hoje, alguns meses depois, você me falando sobre essas questões, entendeu? É isso. Eu acho que assim, muitos alunos meus, principalmente quando a gente fazia expedição na África, eles tinham muitas vezes a expectativa de fazer algo dentro do grupo que eles estavam. E daí eles não conseguiam ter abertura e se frustravam. E o que eu enxerguei, o que eu ensino é, começa você, né? Começa você. Porque, por exemplo, se você quiser estruturar um projeto com um nome, ter a bênção do teu líder para começar a fazer, você está restringindo muito. Agora, quando você está querendo simplesmente cumprir a grande comissão, não tem como alguém dizer isso é errado. É errado cumprir a grande comissão assim. A grande comissão tem que ser cumprida assim. Não dá, entendeu? Porque daí, se a pessoa ela começar a entrar em méritos de proibir você de cumprir a grande comissão, a gente já começa a ver sinais que talvez não seja uma maneira saudável de reunir como igreja ou conduzir a igreja de Jesus. E daí nós estamos dividindo ao invés de produzir um testemunho de unidade, né? Então, tranquilo, é o Senhor, a gente vai conduzir nessa parte mais pessoal mesmo. Vai rolar, você vai ver, vai ser bênção. Só ter esse cuidado de, entendeu? Não ter um zelo excessivo de, eu vou comunicar oficialmente na reunião do que estou começando. Não, isso daí não vai produzir nenhum fruto, né? É simplesmente assim, N, vou fazer uma reunião na minha casa. Simples. E daí, na reunião na sua casa, você fala, gente, estou participando de um projeto e tive esse encargo, estou com esse desejo, assim, e começar a fluir, né, de maneira natural e orgânica. Entendeu? Eu não vejo que Paulo, quando ele chegava numa outra cidade, ele falava, eu sou representante
da expressão da igreja em Jerusalém, tenho aqui a chancela de Pedro. Não, ele simplesmente falava do que ele vivia e expressava o que ele cria, entendeu? Daí depois as pessoas vão ganhando consciência e vão se comprometendo, e daí sim é um outro step. Amém? Gente, 9h40, mas fica à vontade. Não sei se a Domênica, a Tati, o Ailton, a Rosane e a Elaine querem comentar algo. Caso não queira, só me diz aí no chat ou diz que não, assim, só para eu saber que vocês estão aqui, né? Porque no caso da Tati e da Domênica eu ainda tô vendo elas, mas a Elaine, a Rosane e o Ailton não. Beleza. Então, se quiser aí, só falar no chat ou levantar a mãozinha virtual e abrir o áudio. Gente, dessa primeira vez, tá? Eu chamei no privado, por quê? Tá? E até para você que está assistindo a gravação, tá? Eu vou mandar a gravação para você. Eu mandei, né, no privado porque faz bastante tempo que a gente fez aquele encontro ID onde eu falei do formulário e falei desse grupo e tal. E talvez você esteja num momento diferente, né? Você talvez não esteja se querendo se comprometer ou esteja. Então eu não quis criar de cara um grupo novo para daí a pessoa ficar lá se sentindo desconfortável, entendeu? Então, para vocês que estão aqui ao vivo e para você que está assistindo a gravação, me deixa saber se eu posso criar esse outro grupo, porque não vai dar para ficar no individual mandando mensagem sempre para 19, 20 pessoas, senão tô lascado. Daí a gente vai ter esse outro grupo. Se você quiser sair dos outros para não ficar num monte de grupo, pode sair, né? A única coisa é que nesse grupo daí a gente vai se restringir a falar assuntos específicos da parte prática que a gente for conduzindo diante de tudo que a gente falou hoje, tá? Show. Então, beleza, Elaine falou. Sem dúvidas, Tati, não, de boas. Aí eu tô tudo entendido, Rafa. Ok. Rosânia também? Sim? Então, amém. Gente, eu achei que foi bênção. O que vocês acharam? Ou no fundo vocês estão falando, meu, ele não para de falar. Foi bem essa troca, não foi? O que vocês acharam? Mesmo não sendo aquilo que a gente tinha idealizado, acho que foi uma primeira fase de alinhamento geral. E a partir da próxima a gente começa a definir as ações, as tarefas e as responsabilidades, tá? Bênção. Então, amém, gente. Vou fazer uma oração aqui, mas vamos orar todos juntos agora, né? Ora aí em espírito, falando para o Senhor selar esse nosso encontro, selar esses próximos passos. A gente acaba tendo muitos desafios em termos de agenda, até de imprevistos. Eu creio que também existe uma resistência espiritual, que o inimigo muitas vezes encontra algum espaço no nosso dia a dia para querer interferir na evolução disso aqui que eu creio que é a vontade do Senhor. Mas então, ora agora falando para o Senhor, Senhor, me mostra realmente a minha participação, me dá, Senhor, o desejo de continuar, Senhor, avançando, seguindo, cooperando. Fala com ele, Senhor, nós te agradecemos por esse encontro, quero te agradecer, Senhor, Pai, porque o Senhor está conectando pessoas mais comprometidas. A gente sempre fala dessas camadas de profundidade e eu sei que, Senhor, todos que estão aqui, aqueles que vão assistir a gravação, estão, Senhor, dentro desse grupo que está desejando, Senhor, ir mais fundo, se comprometer de maneira mais profunda, segundo a sua disponibilidade, a sua realidade. Mas, Senhor, eu oro para que nesses próximos encontros, Pai, quinzenais, a gente possa ser cada vez mais práticos, que a gente possa, Senhor, dividir tarefas, que a gente possa elencar ações, que tudo seja conduzido pelo Santo Espírito de Deus, pelo seu Santo Espírito. Jesus, que o Senhor esteja formado em nós, Senhor Jesus, que a gente diminua para que o Senhor cresça, nos dá graça e nos conduza para que, Senhor, tudo que vai acontecer não seja mais um movimento interdenominacional ou mais, Senhor, uma expressão de igreja, que a gente não se sinta mais importante que ninguém, Senhor, porque nós não somos mais, Pai. Nós somos apenas um.
E sendo um, Senhor, nós queremos apenas edificar, Senhor, Pai, a sua igreja. Que a gente possa ser irmãos, Pai, responsáveis. Que a gente possa ser, Senhor, cada vez mais, Pai, habilitados e aperfeiçoados por Ti para amadurecermos. Para que o Senhor, Pai, nos use na nossa cidade, nos use, Senhor, Pai, aonde o Senhor deseja. Nós te agradecemos, selamos esse encontro, declaramos, Pai, que tudo que o Senhor fez e fará é para a tua honra e glória. Que a gente diminua para que o Senhor cresça e que cada irmão aqui, Senhor, possa, Senhor, ser renovado, que eles sejam, Senhor, Pai, descansados, Pai, nessa noite, que eles possam estar, Pai, cada vez mais guiados por Ti. Que desse encontro até o próximo encontro, o próprio Senhor possa falar com eles, assim como a Meriane falou aqui da família, assim como o Fabiano, o Senhor e a Silvana começaram uma pequena ação que já produziu um fruto do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está conduzindo, a despeito da nossa velocidade, Senhor, organizacional. O Senhor está falando e fazendo com cada... Então continua fazendo, Senhor, é o que nós desejamos, é o que nós te louvamos, Pai. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Pessoal da gravação, então depois que ver a gravação me deixa saber, tá bom? Então, nos vemos no próximo encontro. Então, semana que vem o encontro vai ser aberto e a gente está sempre nesses abertos dividindo entre ensino, parte do pão, e no outro a gente volta a fazer essa parte prática nossa, tá bom? Beijo, beijo.